Graça, graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, te agradecer por me receber aí. Sou muito grato por isso, viu? Outro sim, a senha do canal é o irmãozinho 7969. Você digitar nessa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, já abre uma maior em cima, você clica de novo e abre os vídeos para você, assim é no meu celular, tá? Você escolhe aqueles que que você achar melhor, certo? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação, tá? O meu propósito aqui é falar de Jesus, ensinar para você, se o Senhor Jesus me permitir, quem é Jesus, onde ele está e o que ele pode fazer por mim, por você. Esse aqui é meu propósito, viu? E outro sim, se esses vídeos que eu estou fazendo o vídeo, os versículos, que eu estou fazendo os vídeos, se tiver em parábola, eu pretendo, se o Senhor Jesus me permitir, abrir ele para você entender, compreender e conhecer ele mesmo melhor do que eu ainda, tá? Este é meu propósito aqui. Se tiver alguma fake news, nós vamos tirando também, tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Quem é Jesus? Jesus é o Criador de todo o universo. Jesus é o próprio Deus. Jesus é santo. Jesus é o nosso Criador. Ele nos fez exclusivamente para Ele, para uso dele. Aí você pergunta para quê? Para nós carregarmos o Espírito Santo dele. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu acabei de ler aqui dois versículos para você em seguida que fala exatamente disso aí, tá? O Espírito do Senhor Jesus habita em nós. O Espírito Santo, nós somos santuário de Deus, do que nós falamos aqui ainda agora, viu? Então, só para que você saiba, este é quem é Jesus. Tudo que você precisar, você pode pedir e ele vai atender você, se você estiver no caminho certo, viu? Agora, aonde que ele vive? Vive dentro de mim, dentro de você. Nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus, ele vive em nós, todo ser humano, viu? E ele pode fazer por mim e por você. Ele pode fazer tudo o que você imaginar. Ele só não faz aquilo que você tiver nos caminhos errado. Por exemplo, tá? Roubando, traficando, passando o outro para trás, fazendo negócio desonesto. Isso aí Jesus está fora. Prostituindo, ele está fora. Jesus, esquece de Jesus. Você pode fazer nesse caso aí, é pedir ele para tirar você daquele lamaçal do pecado que você está nele, para que você venha para o caminho certo fazer as coisas certas. Você pode pedir, ele vai te conceder. Ele concedendo isso aí para você, você clama a ele para que ele te conceda aquilo que você está pedindo, para que não volte mais para aquele lamaçal que você estava nele, tá? E ele vai te conceder os seus pedidos quando você pedindo as coisas honestamente, tá? Coisa honesta, trabalhar honestamente, por exemplo, levantar cedo, vou fazer meu trabalho certinho, lá na empresa eu vou trabalhar, vou ajudar a empresa a crescer, é coisas boas que você está fazendo. Evitar as mentiras, se mentir, para também com as mentiras, não minta mais, porque as mentiras também não faz parte do vocabulário do Senhor Jesus, não, viu? Isso aí é o Senhor Jesus. Se você saiu de lá, aí você vai falar, Senhor irmãozinho, mas eu vou clamar onde? Você vai lá no livro de Mateus, o capítulo é o 6, o versículo 6. Lá está escrito assim: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda os desejos do seu coração. E aí, você recebendo, você agradece. Aí, você precisa aumentar mais um pouquinho alguma coisa, você pede de novo, sempre no mesmo lugar, né? E aí você vai conseguir, toda vez que você conseguir, você agradece. É muito bom agradecer, ser uma pessoa grata, tá? Ter gratidão por aquilo que Deus faz por nós. Só o Espírito dele está dentro de nós, olha, já não tem nada que paga, tá? Em nosso pensamento assim, para pagar o Senhor Jesus por esses fins aí, tá certo, meu irmãozinho? Minha irmãzinha. Eu quero trazer você aqui em mais um versículo aqui da palavra do Senhor
para nós vermos aqui o que o Senhor nos aguarda aqui, as maravilhas que Ele tem aqui, tá? Que está nos aguardando. São muitas. Olha aqui, eu vou te falar uma maravilha agora que você vai ficar agora estarrecido de tanta alegria, tá? Do que eu vou te ensinar agora. O texto diz assim: o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Esse aqui é grande, olha só. Está escrito no profeta Joel, o capítulo é o 2 e o versículo é o 28. Diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aqui, esse profetizarão dos filhos é o símbolo do Espírito Santo, tá? A pessoa que está com o Espírito Santo. Estou dizendo a pessoa que está profetizando. Não estou dizendo esse negócio de que está falando língua aí, nem ele sabe o que está falando, não tá, decorou alguma coisa e está falando, tá? Isso é ilusionismo, tá? Porque hoje nós não precisamos falar em língua, não, porque além do que mora aqui, todo mundo é português, fala o português, mesmo os lá de fora fala também já a nossa língua, não tem mais esse negócio de chamar intérprete para isso, não está batendo, conversando fiado dentro da igreja, tá? Não existe isso aí não. Isso é pessoal que está querendo se aparecer, só isso. Aqui que está dizendo aqui, os nossos filhos, as nossas filhas profetizarão, quer dizer que estão com o Espírito Santo de Deus, tá? E ele diz assim: os vossos ancião é velho, viu? Terão sonhos. E os vossos mancebos são jovens, viu? Os nossos mancebos terão visão. É isso aqui que o Espírito está dizendo aqui, nesse aqui, tá? Os nossos filhos e nossas filhas profetizarão, os nossos velhos, que é os anciãos, terão sonho, e os nossos mancebos, que são os jovens, terão visão, tá? Isso aqui. Aí você fala, mas por que esse derramamento do Espírito Santo que Deus está dizendo que vai derramar em toda a carne? Aqui é simples, meu irmãozinho. Se você voltar um pouquinho atrás, no dilúvio, só salvou a família de Noé. O povo, naquela época, tinha fôlego de vida. Eles não conseguiram passar pelos mandamentos da Torá, dos 613 mandamentos da Torá. E pereceram, tá? Cá na água. Aí no juízo final, que foi para Israel no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, só escapou uns escolhidos, qual Deus mandou um oráculo dele lá e separar. E levou de Jerusalém, levou para a Judéia, tá? Desculpa, para Pérea, tá? Um lugar chamado Peller. Então, só sobrou esses aí de lá. Então, por isso Jesus morreu, para acabar com a lei. E a Torá está dentro da lei. No que ele acabou com a lei, ele acabou com a Torá e todos os mandamentos, viu? Então, isso que aconteceu. Então, Jesus morreu para acabar com a lei. E está escrito lá em Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Só que muitas vezes a pessoa não dá mínima pelo que está escrito, não é isso? E prefere escutar o que o homem está dizendo lá. Comendo na mão, sendo escravo de homem. Então, isso aí nós temos que tomar todos os cuidados no mundo. Então, esse versículo aqui, ele entra nisso. Isso aqui foi no ano 70 que isso aconteceu, tá? E do ano 70 foi a invasão de Roma a Jerusalém, tá? Pelo general Tito. Então, que foi invadido, que matou tudo Jerusalém, só saiu gente para escravidão e morto. Então, só para você ter ideia. Foi a Parusa na época, tá? Eu vim falando sobre a Parusa quase o tempo inteiro aqui, ó, a segunda vinda do Senhor Jesus, viu? Então, isso aqui é a segunda vinda. A Parusa está representando aqui o Espírito, tá? Que foi derramado, ele morreu e derramou o Espírito em nós, porque nós não conseguíamos salvação, nós só tinha fôlego de vida. Então, ele derramou, deu já a salvação para todo ser humano, do ano 70 para cá. Agora, eu já falei que você pode perder essa salvação. Lá em Marcos 3, no versículo 28 e 29, ele está dizendo que o blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Em Mateus 12, 31, 30 e 31 está dizendo também. Tá? Então é só para você ter ideia.
Eu estou falando com você agora, eu vim saber disso com 55 anos, tá, meu irmãozinho? E tive 15 anos no sistema, não aprendi nada, tá, nada. E pior do que eu entrei. Então é só para você ter uma noção do assunto, viu? Eu aprendi quando Deus me levou em algum lugar, eu aprendi a ler a Bíblia. Eu não aprendi, nem me ensinou, não. Eu aprendi a ler a Bíblia, o que está escrito, o Espírito Santo foi me ensinando, cada dia uma coisinha, outra coisinha, eu fui juntando e guardando, porque eu interessava saber. Tá? Eu hoje, graças a Deus, eu sei, e eu quero ensinar para você também, que é o que eu estou ensinando sempre, para que você saiba e seja um mestre muito melhor do que eu, tá? Aqui, eu não preciso cobrar nada, o Senhor Jesus já me deu o suficiente para mim sobreviver com a minha família, viu? Eu espero que você aprenda e também que você não precisa também de cobrar nada, não, que faça isso por amor à palavra, conforme eu faço. É isso que eu espero que seja de você também. Tá certo, meu irmãozinho? Aqui nós falamos do derramamento do Espírito Santo, e agora você já ficou sabendo onde que está, que é no livro Joel, capítulo 2,